Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal O Plano do Eterno para a Humanidade. É uma alegria incomensurável começar este estudo, o primeiro desse canal, um estudo bíblico profundo com vocês. Meu nome é Leonardo e este é um espaço dedicado a crescermos juntos na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Sua presença, ela será, e é sempre uma bênção e nos motiva a continuar trazendo conteúdos relevantes e também edificantes para o seu e o meu crescimento espiritual. E hoje o primeiro estudo do canal, do livro do Apocalipse, nós vamos estudar todo o livro do Apocalipse, que será os princípios fundamentais para a compreensão do Apocalipse, diretrizes essenciais à hermenêutica das Escrituras. Então, este canal tem como foco dedicação a explorar as profecias das Escrituras com clareza e profundidade, sempre baseado em uma análise contextual e histórica. Então, obrigado por fazerem parte dessa jornada, tá? Então, é indispensável reconhecer fatos e princípios interpretativos específicos, alicerçados nas Escrituras, para que se alcance uma compreensão integral e fiel do livro do Apocalipse. Sua riqueza simbólica e profética exige não apenas análise textual, mas também de sensibilidade espiritual, já que suas revelações transcendem a lógica humana, obviamente, e são discerníveis àqueles que buscam a iluminação do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então a palavra de Deus, inspirada e útil para o ensino, 2 Timóteo 3, 16, 17, orienta-nos a abordar este livro com humildade, integrando estudo rigoroso e principalmente fé, a fim de desvendar seu propósito eterno e sua urgência escatológica. Pois bem, quem se dedica a essa jornada hermenêutica em consonância com a verdade divina encontrará não apenas revelações profundas, mas também um chamado à vigilância e à esperança na consumação dos planos de Deus. Tá? Então vamos lá. Primeira parte aqui. Literalidade do livro do Apocalipse. Muito bem. O livro do Apocalipse exige equilíbrio entre literalidade e simbolismo na interpretação, priorizando o sentido literal sempre que coerente com a razão iluminada pelo Espírito. Princípios hermenêuticos e outras passagens bíblicas, como exemplo, conflitos com escrituras relacionadas. Quando a literalidade é inviável, é aconselhável, buscar esclarecimento em textos correlatos, assegurando exegese alinhada à revelação divina. Este método fundamenta-se na natureza do livro como revelação. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Evitando assim espiritualizações excessivas ou vê-lo como enigma indecifrável, que muitos veem dessa forma. Então cada símbolo, cada visão e verdade devem ser analisados primeiramente no próprio Apocalipse, preservando o quê? Sua integralidade e evitando subjetivismos. As profecias do Antigo e também do Novo Testamentos funcionam como chaves interpretativas, mostrando que o livro é
a culminação harmoniosa das promessas proféticas anteriores. A precisão na tradução e no contexto cultural é crucial para evitar distorções. Como exemplo, nuances linguísticas. O estudo diligente, unido ao discernimento espiritual, revela não só as verdades do Apocalipse, mas sua urgente relevância para a fé cristã. Tratá-lo como revelação divina, não alegoria vaga, honra seu papel central no plano redentor de Deus, reconhecendo-o como pedra angular que conecta e consuma todas as profecias. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Então vamos lá. Simbologia nas Escrituras. Definição, princípios e aplicação no Apocalipse. Então vamos lá. Definição de símbolo. A palavra símbolo, do grego symbolon, quer dizer junto, lançar, designa um elemento animado ou inanimado, que representa ou aponta para uma realidade moral, intelectual ou espiritual. Então, exemplos clássicos incluem aqui, o lobo, que significa ganância, o cordeiro, mansidão, a pomba, paz, e o cetro, autoridade. Tais figuras transcendem seu sentido literal, servindo como veículos de verdades transcendentais. 2. Princípios para a interpretação de símbolos. Assim como nas parábolas e tipologias bíblicas, a análise de símbolos exige um método rigoroso, fundamentado no cotejo, de múltiplos exemplos e na identificação de padrões hermenêuticos presentes nas próprias Escrituras. Um estudo dos símbolos já explicados na Bíblia revela 3 princípios essenciais, que são literalidade do nome, distinção essencial e relação analógica. Muito bem. A literalidade do nome. Esse termo que designa o símbolo deve ser entendido em seu sentido literal. Exemplo, cordeiro, que refere-se ao animal, não a uma ideia abstrata. Distinção essencial. O símbolo, ele sempre aponta para algo qualitativamente diferente de si mesmo. Exemplo, vinho na ceia do Senhor simboliza o sangue de Cristo, não a bebida em si. Relação analógica. Há uma semelhança discernível, parcial ou total, entre o símbolo e o que ele representa. Como exemplo, castiçais simbolizam igrejas, pois ambos iluminam contextos espirituais. Os símbolos não substituem, vejam só, os símbolos não substituem a realidade que representam, nem a reduzem, antes conferem profundidade à riqueza, à revelação. Por exemplo, a pomba como símbolo da paz não nega a existência ou complexidade da paz, mas sim ilustra de forma vívida. A Escritura evita ambiguidades. O contexto imediato ou passagens paralelas sempre esclarecem a relação entre símbolo e significado, tornando desnecessária a confusão. Um exemplo, as 7 estrelas em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, são explicitamente identificadas como anjos das igrejas. Símbolos no Apocalipse, números, cores e formas.
Pois bem, no livro do Apocalipse, os símbolos se organizam em 3 categorias principais. Números, como o 7, que significa perfeição divina, o 12, povo de Deus, ou 1000, né, plenitude. Cores, o branco, pureza, o vermelho, guerra, o preto, fome, né, carregam significados específicos. Formas animadas e também formas inanimadas, ou seja, criaturas como o cordeiro, que é Jesus, ou objetos como a espada afiada, que significa a palavra de Deus, né? Apocalipse 19, versículo 15, né? Transmitem verdades espirituais. Função eterna dos símbolos. Os símbolos bíblicos transcendem o tempo. Podem representar eventos passados, presentes e eventos futuros, sem jamais esvaziar a realidade que apontam. Sua finalidade não é obscurecer, mas enriquecer a comunicação da verdade, oferecendo o quê? Múltiplas camadas de significado. Por exemplo, a Nova Jerusalém, que é Apocalipse 21, versículo 2, ela simboliza tanto a igreja glorificada quanto o cumprimento final do reino de Deus, sem contradizer seu sentido literal. Método seguro para decifrar símbolos. Então, a interpretação ela deve começar no próprio texto. Trocando em miúdos, o Apocalipse frequentemente explica seus símbolos. Como exemplo, as 7 cabeças são os 7 montes. É um exemplo, que está em Apocalipse 17, versículo 9. Quando isso não ocorre, a chave está em passagens correlatas. A coerência das Escrituras garante que nenhum símbolo exista isoladamente, mas como parte de um todo harmonioso. Assim, o estudo diligente, aliado à iluminação do Espírito, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, assegura uma compreensão fiel, preservando que a autoridade e a clareza da revelação divina. Estrutura revelada, cronologia e contexto como base para a interpretação do Apocalipse. Tá? O versículo está assim, Apocalipse versículo 1, capítulo 1, versículo 19. E escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Eu vou ver uma outra versão aqui. Portanto, escreva o que você vê, João. Tanto o que acontece agora, como o que acontecerá em seguida. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Muito bem. Este versículo não apenas orienta a escrita do Apocalipse. Aqui é muito importante agora, atenção. Mas também estabelece a estrutura tripartite que governa toda a interpretação do livro, que permeia todo o livro do Apocalipse. Ignorar essa divisão divinamente inspirada é comprometer a compreensão da sequência profética e da intenção reveladora do texto. Se você entender essa estrutura tripartite, você vai entender o Apocalipse. Que a maioria aí ainda, uma boa parte aí ainda não acordou para isso. Eles misturam angu com pudim. E se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar problema. Por isso esses erros catastróficos que temos visto aí em podcasts, aqui no YouTube, Instagram, TikTok e tantos outros. Porque o povo não quer saber de estudar. O povo não quer saber de ler. São poucos aqueles que apresentam um estudo fidedigno, fora aqueles que
pegam os estudos e cobra PDF, e-book, ensinando errado. O problema todo é esse. Você paga, né? Aqui eu não vou cobrar nada. Esse estudo aqui eu vou fazer do Apocalipse 1 ao capítulo 22 de graça. Porque de graça Deus me deu a capacidade de ler, de estudar, de aperfeiçoar. E de graça eu vou passar. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu tenho essa convicção comigo. Isso é do meu caráter. Então, voltando. Voltando ao assunto. Então, vamos à parte 1. As coisas que tens visto. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, 18 ao 20. Essa sessão corresponde à visão inaugural de Jesus glorificado, descrito pelo apóstolo João, em meio aos 7 castiçais de ouro, simbolizando as 7 igrejas. Trata-se de uma revelação imediata e pessoal ao apóstolo, que fundamenta toda a autoridade das mensagens subsequentes. Vejam bem, Jesus, como juiz e senhor da igreja, é apresentado em sua majestade celestial, confirmando sua soberania sobre a história e a igreja. Já a parte 2, a parte 1 é as coisas que tens visto. A parte 2, as coisas que são. Apocalipse capítulo 2 e 3. Aqui o foco está nas 7 igrejas da Ásia Menor, que representam não apenas comunidades históricas do século I, mas também perfis espirituais que abrangem toda a era da igreja, desde Pentecostes até o arrebatamento. Desde quando? Desde o Pentecostes até o rapto da igreja, até o arrebatamento. Cada mensagem combina exortação, repreensão e promessa, refletindo a realidade contínua da igreja em sua jornada aqui na terra. Essa divisão é profeticamente aplicável, mas historicamente delimitada, servindo como um espelho para a igreja de todas as eras, de todas as épocas. A parte 3, as coisas que vão acontecer, Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 22. A partir do capítulo 4, o cenário celestial se abre para revelar eventos futuros, posteriores ao arrebatamento da igreja, né? Esta seção descreve o período da tribulação, a segunda vinda de Jesus, o milênio, o juízo final, a eternidade na Nova Jerusalém e a batalha de Armagedon. A cronologia ela é clara. Trata-se de uma sequência escatológica que só se inicia após a remoção da igreja, do rapto da igreja, do arrebatamento da igreja aqui da terra. Então, misturar essa divisão com as anteriores, por exemplo, aplicando juízos da tribulação à igreja, gera contradição com o ensino paulino do arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, e obscurece o plano divino para Israel e para as nações. Vejam bem, meus amigos e amigas, qualquer tentativa de remanejar ou fundir ou também de espiritualizar essas 3 partes resulta em confusão hermenêutica. E é como eu já disse, é o principal causador de confusão que temos visto aí. A ordem divina é intencional. Cristo, né, revelado, parte 1, assegura a autoridade da mensagem. A igreja instruída, parte 2, prepara os salvos para a perseverança. O futuro desvendado, parte 3, consola os cristãos com a certeza da vitória final, né? Rejeitar essa estrutura é negar a clareza da revelação progressiva e atribuir
ao texto um alegorismo que contradiz sua autoridade profética. O Apocalipse exige que reconheçamos a sua arquitetura literária e teológica. Por quê? Porque cada divisão cumpre um papel distinto, mas interligado, no grandioso drama da redenção. Portanto, só há compreensão plena quando respeitamos os limites estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus, o alfa e o ômega da revelação. 4. A divisão do livro por classes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Apocalipse 1 ao capítulo 3 trata da igreja aqui na terra. Capítulo 4 e 5 retrata a igreja e os salvos do Antigo Testamento com Deus no céu, depois do arrebatamento da igreja, representado pelos 24 anciãos. Apocalipse capítulo 6 ao 19 trata principalmente de Israel, sob a última opressão dos gentios em cumprimento à profecia da 70ª semana de Daniel. Após o arrebatamento da igreja, 4, Apocalipse 20 ao 22 diz respeito às 3 classes: a igreja, os judeus e os gentios. Os judeus terrestres serão os chefes de todos os gentios na terra, e a igreja reinará com Jesus sobre ambos para sempre. A ordem sequencial de Apocalipse. O livro do Apocalipse não é uma coleção caótica de visões, mas uma revelação progressiva e ordenada, na qual os eventos se desenrolam em sequências cronológicas, do princípio ao fim. Essa estrutura divina é evidente nos capítulos iniciais e finais. Apocalipse capítulo 1 a 5 introduz Jesus como soberano da história, enquanto Apocalipse 19 a 22 culmina com a consumação eterna, formando um arco narrativo claro. Então, entre esses extremos, os eventos descritos em Apocalipse 6 a 18 seguem uma ordem consecutiva, alinhada ao plano divino para os últimos dias. Rejeitar, essa sequência substitui a lógica celestial por especulações puramente humanas, gerando confusão e contradição com o propósito declarado do livro, que é revelar as coisas que em breve vão acontecer. Apocalipse 1, versículo 1. A estrutura consecutiva principal. A narrativa central do Apocalipse organiza-se em 3 ciclos de juízos, que se desdobram em sucessão irreversível. Os 7 selos, Apocalipse capítulo 6, versículo, até o capítulo 8, versículo 1, marcam o início da tribulação, liberando catástrofes que preparam o caminho para os juízos mais intensos. As 7 trombetas, capítulo 8, versículo 2, até o capítulo 11, versículo 19. Amplificam os juízos, atingindo a natureza e a humanidade de forma parcial, como advertência. As 7 taças, Apocalipse capítulo 15 ao 16, representa a ira plena de Deus, do eterno Deus, derramada sobre os ímpios durante a grande tribulação, durante aqueles que ficarem aqui. Esses ciclos não se sobrepõem, mas avançam em progressão cronológica, culminando na segunda vinda de Cristo em Apocalipse 19, e também do estabelecimento do seu reino. Os interlúdios parentéticos, contexto sem conflito. O que isso quer dizer? Quer dizer que entre os selos
entre as trombetas e entre as taças, insere-se passagens explicativas chamadas parentéticas, que não seguem a linha temporal principal, porém aprofundam temas essenciais. Esses interlúdios incluem a visão dos 144 mil selados e a multidão vestida de branco, Apocalipse 7, a mulher e o dragão, Apocalipse 12, as duas bestas, Apocalipse 13, e a colheita da terra e as 7 últimas pragas, Apocalipse 14, onde tais capítulos não apresentam, ou melhor, não representam eventos sequenciais. Em contrapartida, oferecem contexto teológico, contexto histórico, né? Ou espiritual para os juízos em andamento. Então, em Apocalipse 12, deixa eu ver aqui, né? Apocalipse 12 retrata a batalha cósmica entre Satanás e o povo de Deus, contextualizando a perseguição descrita nos selos e trombetas. Essas inserções são vitais para compreender o significado dos juízos, mas não alteram a sua ordem. 3. A 70ª semana de Daniel e a precisão profética. Vejam só, as profecias de Apocalipse capítulo 19 até o 19, Apocalipse 6 ao 19, alinham-se à semana final de Daniel capítulo 9, versículo 27. Um período de 7 anos divididos em 2 metades, 3 anos e meio cada. A primeira marcada pela ascensão desse anticristo e a segunda pela tribulação sem precedentes. A estrutura do Apocalipse confirma essa divisão. Vejam só. Os selos correspondem ao início da crise, os primeiros 3 anos e meio. As trombetas e as taças intensificam-se na segunda metade, culminando na volta de Jesus. Ignorar essa correlação é desconectar o Apocalipse do Antigo Testamento, rompendo a unidade das Escrituras. Por que a ordem importa? Alterar a sequência estabelecida por Deus equivale a duvidar de sua clareza como revelador. O próprio Jesus ordenou a João: escreve o que tens visto, João. O que há de acontecer depois destas coisas. Apocalipse 1:19. Então essa tripla divisão de passado, presente e futuro não é um mero acidente literário. Não é um acidente literário, mas sim um projeto divino para guiar a igreja em sua expectativa escatológica. O Apocalipse, amigos e amigas, ele exige humildade hermenêutica, reconhecer sua estrutura consecutiva, discernir interlúdios explicativos e submeter-se à autoridade de sua cronologia divina. Qualquer abordagem que fragmente sua ordem ou espiritualize seus eventos concretos não apenas distorce a mensagem, mas obscurece a urgência e a esperança que permeiam a revelação final de Jesus. Desse jeito. Como diz o Senhor, eis que venho sem demora. Apocalipse 22, versículo 7. E sua vinda segue um roteiro tão claro quanto imutável. Então, o que fazer agora? Eu aconselho que vocês estudem mais. Leia todos os versículos mencionados que eu irei deixá-los aqui. Reveja o vídeo caso não consigam entender. Façam perguntas nos comentários. Terei o prazer enorme de responder, de estar em contato com vocês. Inscreva-se no canal para não perder a série completa sobre escatologia. Compartilhe esse vídeo com quem busca entender de fato o plano divino,
o plano do Eterno para os últimos dias, Então, para concluir o estudo de hoje, esse primeiro estudo do canal, um estudo sobre os princípios fundamentais para a compreensão do Apocalipse revela a importância de uma abordagem equilibrada entre literalidade e simbolismo, onde é absolutamente indispensável respeitar a estrutura profética e a sequência cronológica estabelecida nas Escrituras. O Apocalipse não é um enigma indecifrável, como muitos acham aí. É difícil, ele diz. Não é decifrável, mas sim uma revelação progressiva que exige estudo diligente, alinhado à totalidade da palavra de Deus. A correta interpretação do livro requer um método hermenêutico rigoroso, considerando que a exegese textual, o contexto histórico e também a iluminação do Espírito Santo. A simbologia presente no Apocalipse, como números, cores e figuras, deve ser compreendida à luz das Escrituras, evitando interpretações subjetivas ou alegóricas que destoam e que distorçam seu significado profético. Além disso, a estrutura tripartite do Apocalipse, as coisas que tens visto, as coisas que são e as que depois dessas hão de acontecer, confirma a organização divina da revelação. Você entendeu essa divisão? Você entendeu o Apocalipse? Respeitar essa sequência é essencial para compreender os eventos escatológicos e a consumação do plano redentor do eterno Deus. Diante disso, mediante isso, nós somos chamados aqui à vigilância e à esperança, confiantes na soberania de Jesus sobre a história e na certeza de seu retorno. Que este estudo nos fortaleça na fé e no compromisso com a verdade bíblica. Tá certo, meus amigos? Preparando-nos para os tempos vindouros, conforme a vontade do Senhor. Tá certo, meus amigos? Então, eu agradeço primeiramente a Deus por permitir criar esse canal, para ensinar a Bíblia, nada mais disso. Só que eu vou fazer uma série do livro de Apocalipse, que eu vejo que é absolutamente necessário, porque a crise aí fora está feia, como eu disse minutos antes. Tá certo, meus amigos? Até um próximo estudo, se Deus quiser. Um forte abraço.